Então eu quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a leitura será do versículo 34 até ao 44. Mas antes de lermos, queremos dizer que estamos aqui diante de um dos milagres que Jesus fez enquanto esteve nesta terra. E observando, em muitas igrejas que temos passado, muitos crentes, muitos irmãos, pessoas dentre o povo de Deus, têm se equivocado, ou têm uma visão equivocada sobre os milagres relatados na Bíblia. Eu digo equivocado porque alguns, ao lerem sobre os milagres de Jesus, não dão a devida importância àquele registro. Não se admiram, muitos até consideram como algo corriqueiro, algo normal, e não veem como o grande poder de Deus que está registrado. Outros crentes já dão uma ênfase muito grande, destaca o sobrenatural e muitas vezes perde justamente o grande ensino que está dentro daquele registro na Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ao relatar os milagres de Jesus, sim, ela quer causar em nós admiração, quer causar uma empolgação, mas acima de tudo, é bom lembrar que os milagres nas Escrituras são para nos ensinar sobre o grande poder de Deus. Lembrando que cada relato bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. Segundo Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura, o que diz? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Assim, irmãos, tudo que está registrado na Bíblia, como também os milagres, são para o ensino nas nossas vidas. Tudo que está registrado na Bíblia é para o nosso discipulado. É também para a edificação da igreja, mas também é para trazer uma consciência missionária do nosso dever como cristãos, como devemos agir com relação àquilo que estamos aprendendo da palavra do Senhor. Mas antes de lermos, queremos trazer algumas informações importantes sobre este texto. Primeiro, ele é o único milagre repetido nos 4 evangelhos. Os outros milagres de Jesus estão registrados em 2, 3, em 1, mas o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é o único registrado nos 4. Ele se repete em Mateus 14, aqui em Marcos 6, Lucas 9 e também em João 6. Agora, os irmãos sabem por que se repete nos 4? Eu também não sei, mas eu sei que é para o nosso ensino, porque tudo que está registrado é para o nosso aprendizado. Uma outra informação importante é que esse milagre aconteceu dentro de um contexto missionário. Ele acontece no final de uma viagem missionária. Olha o versículo 30, olha só aí que diz aí, Marcos 6,30. Voltando os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito. Voltaram da onde? Se você voltar no próximo capítulo 6, do versículo 7, mostra que Jesus os enviou em uma viagem missionária. Versículo 7 diz, chamou Jesus os 12 e passou ao quê? Enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Olha, vocês vão de cidade em cidade e preguem o reino. Busquem o arrependimento das pessoas, que elas se conscientizem que o reino de Deus está chegado nessa terra. E o interessante também é que ele não só os enviou, mas como também deu diretrizes para esta viagem. Olha o versículo 8 e 9. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho,
exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e que não usassem 2 túnicas. Então Jesus deixou bem claro de como devia se comportar durante a viagem. Alforje, irmãos, para quem não sabe, é um saco feito ou de tecido ou de couro de animais, onde os viajantes levavam dinheiro ou alimentos ali para a sua viagem. Então eles não podiam levar isso. E a terceira informação importante é que esse texto ele pode ser mal interpretado por muita gente, por muitas pessoas, muitas igrejas, dizendo assim: está vendo? O missionário tem que ir para o campo pela fé. Ele tem que realmente, não pode levar muita coisa não pode ter muitos bens, ele tem que estar sofrendo lá. Por favor, ninguém diz amém, tá? Diante de um missionário, né? Claro, irmãos, que essa não era a intenção de Jesus ao ensinar isso. Mas o que liga esta viagem missionária com o milagre é que ele disse: não levem pão, porque eu vou prover o pão para vocês. E agora, no final da viagem, acontece esse milagre. Então vamos ler o texto de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34 até o 44, diz assim aqui na minha versão: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Versículo 38, e ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que o distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Então queremos trazer nesta noite 5 verdades ou 5 lições para uma igreja que quer viver e cumprir a sua missão. A primeira verdade, ou a primeira lição, é uma exortação. O que é uma exortação? É um conselho. Uma exortação é uma advertência, é um encorajamento. Encorajar alguém. Olha o versículo 34, que diz que Jesus viu a grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus olha, vê uma grande multidão, ele é movido de compaixão ao ver aquelas pessoas, que o leva a uma ação, que foi ensinar-lhes o Evangelho. O interessante é que Jesus, ao olhar para as pessoas, ele não viu simplesmente pessoas, ele viu ovelhas, ele os viu como ovelhas que não têm pastor. Eu li sobre que a ovelha,
ela é um animal que necessita de ser pastoreada. Porque a sua lã, ela tem que ser tirada de tempos em tempos. Eu estava assistindo um vídeo essa semana de uma ovelha que ficou perdida quase 5 anos. E quando encontraram, ela não conseguia andar de tanta lã. A lã cobriu a sua vista, ela não conseguia ver. Só onde não nascia, na boca dela, que dava para se ver. Então ela é um animal que necessita sempre ser tirada a sua lã. A ovelha é um animal que não tem noção do perigo. Ela pode chegar no abismo e cair. Ela necessita de alguém para levá-las para comer, levá-las aonde tem água. Ela não tem noção do perigo dos predadores que podem pegá-las. Então Jesus, ao olhar para as pessoas, para a multidão que estava esperando ele na beira do rio, como vamos ler daqui a pouco, ele viu como ovelhas que não têm pastor. Então, na visão de Jesus, aquelas pessoas eram como ovelhas perdidas. E ele, como supremo pastor, passou a ensiná-las. Teve compaixão delas. A exortação para nós, irmãos, é: como é que estamos vendo as pessoas? Como é que estamos olhando as multidões que passam por nós todos os dias? Como é que vemos as pessoas do sertão, do interior? Como é que vemos os venezuelanos, né, que têm vindo para cá? Será que são só pessoas ou pessoas que precisam ser orientadas? Precisamos vê-las com a mesma compaixão, como Jesus as vê. Porque no versículo 35, a atitude dos discípulos foi totalmente diferente. Versículo 35 diz: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto o lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então eles não tiveram o mesmo olhar de Jesus. Era a mesma multidão, centenas de pessoas aflitas, perdidas, mas eles não viram como Jesus as viu. Irmãos, se olharmos as pessoas, as multidões que passam por nós, e não olharmos com a percepção de Jesus, dificilmente vai gerar em nós compaixão por essas pessoas que passam por nós todos os dias. E nós não seremos levados a uma ação de pregar o Evangelho a elas. Porque aqui vemos que os discípulos colocaram obstáculos. É deserto o lugar. Olha, aqui é difícil as coisas. Manda que eles vão aí para as outras aldeias, pelos campos, e eles consigam o que comer, eles possam se virar. Olha a hora. Interessante como o discípulo tem problema com hora, né? Que horas começa, que horas termina, que horas vai ser tal evento. Sendo assim, eles ficaram, em outras palavras, eles disseram assim: Jesus, nós não temos nada com isso, não temos nada a ver com eles, manda eles embora. Irmãos, quando não olhamos com o olhar de Jesus, a nossa percepção será meramente humana, carnal e material. E vamos começar a colocar obstáculos para a salvação das pessoas. Não temos tempo, não temos recursos, não temos habilidades, não temos dons. E o que fazemos é parecido com o que os discípulos fizeram. Achamos que a melhor solução é nos livrar dos problemas. Olha, vai mais para frente. Talvez você vai conseguir alguém, Deus vai mandar alguém para te ajudar. Eu não tenho como, eu não posso ajudar você. Então a exortação, irmãos, é: como estamos olhando os perdidos? Eu repito essa pergunta porque nós estamos, os cristãos de um modo geral, estão se acostumando com o dia a dia do seu dia a dia. As catástrofes acontecem, as desgraças, pessoas morrem e dizemos: é normal, isso acontece.
eu não posso fazer nada. Quem sabe alguém vai se levantar e vai ajudar essas pessoas. Como os discípulos, também nós temos levantado obstáculos, dizendo: para nós é difícil ajudar as pessoas. Nós não temos condições de fazer. Isso aí não é para nós. Olhando para o contexto aqui do milagre, irmãos, os discípulos eles queriam até descansar. Lembra que eles estavam chegando de uma viagem missionária. Lemos isso no versículo 30. Olha o versículo 31. Diz: e ele lhes disse, Jesus falou para os discípulos, né, quando eles chegaram, contaram o que fizeram: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. No versículo 35, os discípulos se preocuparam mais com eles. Estamos cansados, manda eles embora. Vamos continuar descansando. E muitas vezes, irmãos, nós agimos da mesma maneira, que pensamos mais em nós, nas dificuldades que aparecem para nós, do que para a obra do Senhor. Pensamos mais em nós do que alcançar os perdidos. Mas no versículo 37, quando eles levantaram as dificuldades, Jesus diz: porém ele lhes disse: dai-lhes o quê? Vós mesmos de comer. O Senhor tem falado por meio da sua palavra. E aqui estavam como se Jesus dizendo: olha, a responsabilidade é de vocês. Está falando para os apóstolos e para nós também, irmãos. Lembra para nós que nós temos essa responsabilidade de dar de comer aos perdidos. E na Bíblia vemos que a missão da igreja é da igreja a visão de proclamar o Evangelho, de levar o Evangelho aos perdidos. Irmãos, essa não é a tarefa só do pastor ou dos missionários. O Senhor deu para a igreja essa função. E muitas vezes achamos que está tudo bem, faço parte de uma igreja, vou aos cultos, dou a minha oferta, contribuo, mas no coração e no modo de agir demonstra oposição à visão de Jesus. Podemos, irmãos, ser discípulos de Jesus, podemos ser filhos e filhas de Deus e mesmo assim estar agindo de modo totalmente oposto ao de Jesus. Porque os discípulos aqui, os apóstolos, esses missionários estavam na missão, mas estavam opostos à visão de Jesus. E eu pergunto, com essa advertência, será que não tem sido esse o caso de muitos dentro da igreja? Estão na obra, participam de algum ministério, mas as suas atitudes têm sido opostas ao do Senhor Jesus Cristo. Então, uma advertência para nós. Aprendemos nesse texto também a segunda verdade, ou a segunda lição para uma igreja que quer viver e cumprir missão, é uma lembrança. A lembrança é o dever de fazer as coisas ordinárias. As coisas extraordinárias é Jesus quem faz. A nossa missão como discípulos de Cristo, como crentes no Senhor Jesus Cristo, é fazer o que nós podemos. As coisas que nós não podemos fazer, aí é responsabilidade de Deus. Como crentes, devemos fazer as coisas naturais. E quem faz as sobrenaturais é o Senhor. Ele manda fazer coisas naturais. Aqui o texto diz, olha, separem o povo. Coisa natural. Qualquer um pode fazer. Trazendo para nós, evangelizar deve ser algo natural do crente, não é?
Porque a palavra dada à igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, abrir a boca, proclamar a palavra, ser testemunha, falar da obra da cruz, é algo natural, deve ser algo natural na vida do crente. Agora, salvar a pessoa, convencê-la do erro, do seu pecado, aí é obra do Espírito Santo. A ordem que nós temos é ir de pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Fazer a coisa ordinária, a extraordinária é com o Senhor. A Bíblia também nos manda orar. Orai sem cessar. Podemos estar orando, intercedendo, pedindo, clamando. Não podemos fazer nada além disso. A resposta à oração é quem? É o Senhor quem vai dar. Quem vai dar a cura, quem vai levantar o sustento, quem vai prover o emprego. Aí é um trabalho do Espírito Santo. Nós, como igreja, devemos estar orando. E muitas vezes, irmãos, a igreja de Cristo parece estar confusa e invertendo isso. Porque não querem fazer as coisas ordinárias, mas querem pastores que façam as coisas extraordinárias. Irmãos, pastores não são chamados para fazer coisas extraordinárias. Pastores são chamados para fazer coisas ordinárias. E qual é a coisa ordinária do pastor? É ler, estudar, pregar, discipular, visitar. Agora, o que ele está pregando? Transformar o coração do crente, fazê-lo mudar de consciência, mudar de comportamento, aí é a obra do Espírito Santo. Nós somos chamados para fazer as coisas ordinárias. As extraordinárias é o Espírito Santo quem faz. Muitos crentes até querem servir a Deus, ir para a obra missionária, porém estão com uma visão equivocada, porque pensam que servir a Deus é fazer algo extraordinário. Não é, irmãos. Servir a Deus é cumprir a sua missão. É somente fazer o ordinário. E aqui Jesus disse, olha, separem um povo. E eles separaram grupos de 100, grupos de 50, sentaram sobre a relva. E no versículo 38, Jesus disse, quantos pães tendes? Ide ver. Mais uma coisa ordinária aqui. E ver quantos pães tendes. Eles podiam até dizer assim, Senhor, não tem pão, porque lá no início da viagem eu falou para não levar pão. Ninguém tem pão. Podiam dizer isso, mas não disseram, porque eles sabiam que Jesus estava trabalhando o coração deles, estava testando a eles. João capítulo 6 fala que André, irmão de Pedro, encontrou um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E André fala para Jesus, mas isso que é para tanta gente? Jesus mandou só ir ver quantos pães tinham, não é? Ele olhou pensando no sobrenatural. O que é isso para tanta gente? Procuraram e encontraram. E agora, o que fazer? Mais uma coisa ordinária, irmãos. É colocar o que tem nas mãos de Jesus. Levar e colocar, versículo 41, diz que ele tomando os 5 pães, então ele recebeu aquilo. E muitas vezes ficamos assim, o que eu tenho para oferecer? Só tenho 5 pães. Se eu tivesse uma rede de panificadoras, eu podia fazer muita coisa. Se eu tivesse uma indústria de pesca, eu podia, mas eu só tenho 5 pães. Eu só tenho 2 peixes. Eu só tenho um dom. O que é isso para uma igreja? Eu só sei fazer isso. Como é que isso vai ser útil para a igreja? A igreja cheia de pessoas talentosas. Irmãos, muitas vezes ficamos dizendo isso. Mas o nosso ordinário é trabalhar e identificar onde estão os pães, onde estão os peixes e colocar nas mãos do Senhor. Qual é o dom que você tem? Porque os seus pães, os seus peixes, os seus dons nas tuas mãos, os teus talentos, irmãos, não vai render muito.
Mas quando o que você tem coloca nas mãos do Senhor, aí o extraordinário acontece. Quando você coloca nas mãos do Senhor, o muito acontece. Você pode até dizer assim: como é que eu posso ser um proclamador da palavra? Como é que eu posso ser um discipulador, um evangelista, um missionário? Como é que eu posso servir ao Senhor? Olha a minha vida, olha o meu passado, olha os meus pecados, olha as minhas limitações. Irmãos, 1 João capítulo 1 e 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É uma coisa importante que tem que ser dita aqui. 3 atitudes com relação ao pecado. É você estar consciente, reconhecer o seu pecado. É você confessar o seu pecado e você abandonar o seu pecado. Reconhecer, confessar e abandonar. Se você falhar em um desses 3, você vai ter problema com o pecado na frente. Porque se você não se conscientiza, você não reconhece que é pecado, apenas confessa e abandona, você vai ter problema na frente. Ou se você reconhece, pede o perdão, mas não abandona, você vai ter problema com o pecado na frente. Então, coloque o que você tem nas mãos do Senhor, confessa, abandona, tira isso da sua vida. E essa verdade, irmãos, pegue o que você tem, coloque nas mãos de Jesus, e Ele vai fazer o extraordinário, vai fazer o sobrenatural, vai fazer o milagre. Então essa verdade precisa ser lembrada por nós todos os dias, que nós somos chamados para fazer as coisas ordinárias, as coisas extraordinárias é o Senhor quem faz. A terceira lição, a terceira verdade é uma ação de gratidão. Versículo 41 diz que Jesus tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo ao céu, os abençoou. Então, há aí uma atitude de gratidão de Jesus. Algumas versões dizem que ele agradeceu. Ele só tinha ali 5 pães e 2 peixes. Se fosse um de nós, só tenho isso? O que é isso? Isso aqui não pode fazer muita coisa. Irmãos, um coração ingrato, tomado de murmúria, que não reconhece a bondade de Deus na sua vida, dificilmente será um vaso de bênção na obra do Senhor. Coração ingrato. Isso tem sido um grande empecilho para o avanço da obra de missões. Porque muitos crentes estão, muitas vezes, só murmurando, sendo ingratos pelo que têm ou pelo que não têm. E não estão sendo agradecidos pelo que Deus já lhe deu. Sejam 5 pães, ou seja uma rede de panificadora, sejam 2 peixinhos ou uma indústria de pesca. Uma igreja que vive missões no seu cotidiano é uma igreja grata. Não importa se tem muitos ou poucos recursos, ela é grata. Não importa o momento em que está vivendo, ela é grata. Não importa o que está acontecendo no seu dia a dia, ela tem que ser grata pelo perdão dos pecados, pela provisão diária do Senhor, pela obra completada na cruz. Jesus, ele é grato aqui no versículo 41. Talvez você tenha sido tomado pelo secularismo de um mundo que sempre te impulsiona a querer mais e mais, ou é um celular novo, é um carro novo, uma roupa, ou um objeto, ou um imóvel. Estamos neste consumismo desenfreado e muitas vezes, irmãos, não temos para contribuir para a obra do Senhor. O cartão está cheio. Nosso coração tem sido tomado pela ganância e ficamos limitados, investindo somente em nós mesmos. A visão está em nós mesmos. Em Mateus capítulo 6, 19 até o 22 diz que não devemos acumular tesouros nesta terra, onde o ladrão rouba, a traça, a ferrugem corrói,
mas acumular tesouros no céu. Irmãos, uma igreja missionária é uma igreja que vive em gratidão por tudo que Deus tem feito nela e através dela também. A quarta verdade, a quarta lição é um mandamento: obediência. Então, o versículo 41 diz que Jesus tomou, abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Irmãos, em que momento acontece o milagre aqui? Jesus orou, né? Agradeceu, partiu, deu para os apóstolos, agora distribuam. E o texto nos diz que só homens são 5.000 pessoas. Lá em Mateus diz que são 5.000, fora mulheres e crianças. Então, possivelmente aqui teriam de 15 a 20, 25 mil pessoas. Como que se processou o milagre aqui? Sabemos que aconteceu o milagre. Não diz que choveu o pão do céu, veio um vento e trouxe peixe assado. Se acontecesse, era um milagre também. Então, nós entendemos, irmãos, que eles obedeceram, pois entenderam que Jesus queria ensiná-los. O que a gente aprende aqui? Que a obediência precede o milagre. Enquanto eles estão obedecendo, o milagre vai acontecendo. Imagina aí, Pedro pegou um pedaço de meio pão de cevada, tirou, deu para uma pessoa. Quando ele voltou, aquele pedaço estava de volta aqui. Ele tirou, deu para outro, voltou de novo. E assim todos iam fazendo, distribuindo, e de repente 10, 15, 20 mil pessoas foram alimentadas. Então a obediência precede o milagre. E muitas vezes nós primeiro queremos ver o milagre para depois obedecer, não é verdade? Se eu ver o milagre, aí eu vou confiar. Se o Senhor abrir a porta, se Ele me der um emprego, aí eu vou poder contribuir. Irmãos, a obediência não é por aquilo que Ele fez, o que Ele pode fazer. A nossa obediência é pelo que Ele ordena que façamos. A impressão que nos dá é que enquanto eles vão distribuindo, o milagre vai acontecendo. Então este é o chamado da igreja. Não precisamos ter muito para depois nos envolver com missões. Primeiro nos envolvemos, depois Deus manda os recursos. Foi o que ele disse, né, lá no versículo 8 do capítulo 6. Não levem pão, pois eu vou prover o pão necessário para vocês. A provisão de Deus é diária e constante, irmãos. Uma igreja avança na obra missionária à medida que confia e obedece ao Senhor. Então Deus será honrado e Deus é glorificado. A quinta verdade, ou a quinta lição para uma igreja que quer viver missões é uma promessa. Versículo 42 diz que todos comeram e se fartaram. Eu fui no dicionário para ver um significado melhor dessa palavra se fartaram. Fartar-se significa encher de comida ou de bebida, saciar, satisfazer plenamente, cansar, causar aborrecimento. Então está farto, você está... Eu estou farto de essa frase, né? Estou farto de, já não aguento mais isso. Então o texto diz que eles não tinham o que comer. De repente eles comeram que se encheram, como diz aqui no Nordeste, encheram bucho, né? Comeram até empurrar com o dedo, como se diz. E ele diz ainda que sobrou, não é? Quantos cestos sobraram? 12 cestos, né? No versículo 7, capítulo 6, quantos discípulos foram enviados? 12. Agora, no final da viagem missionária, cada um teve o seu próprio cesto de pão e peixes. Jesus está dizendo para eles e para nós também, irmãos, eu é quem cuido de vocês.
vocês dependem de mim, podem confiar, eu suprirei o que você necessita. Eu e Girlene já estamos há quase 10 anos na obra missionária. Eu fui pastor, eu trabalhei na fronteira com a Guiana Inglesa, em Roraima, por quase 5 anos, cidade chamada Bonfim. Depois vim para Boa Vista, na Igreja Batista Regular de Boa Vista. Trabalhamos ali por 12 anos como pastor auxiliar e saímos para ir para a obra missionária. E quando já estava chegando os dias de sairmos da igreja, conversando com Girlene, como vai ser no outro mês? Porque eu era pastor, tinha minha prebenda, ela era professora concursada do Estado, ela pediu uma licença de 3 anos sem remuneração, como vai ser? E dissemos ali, olha, nós temos a plena convicção que Deus está nos mandando para ir para essa obra, ir para a Venezuela, ajudar a fundação desse seminário. Se temos a convicção, agora é com Ele vai suprir isso para nós. E eu lembro na última assembleia que participamos, entregamos a nossa carta para a igreja e o presidente leu a carta, que íamos ficar até, hoje é 29, né? Amanhã é 30, amanhã vai fazer 10 anos que saímos da igreja. Foi 30 de junho, último dia do nosso tempo na igreja. E quando o presidente leu a carta, uma irmã levantou e disse: eu queria pedir que o pastor Eliezer e a irmã Girlene saíssem da assembleia, que vamos tratar um assunto deles. Então, saímos e quando regressamos, disseram: olha, pastor, a igreja decidiu que por 1 ano, o valor que o senhor recebia como prebenda, o senhor vai receber como oferta. Por 1 ano. Glória a Deus, já está começando a suprir. Fomos para Manaus, entramos na missão Paulo de Tarso, e o secretário falou para nós assim: olha, pastor, em média é 1 ano e meio, 2 anos para levantar o sustento para ir para o campo. Eu disse: ok, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o ordinário, né? O ordinário é com o Senhor. Então saímos da igreja dia 30 de junho de 2015. Em janeiro de 2016 nós nos mudamos para a Venezuela. Deus supriu tudo, irmãos, e até hoje, pela graça do Senhor, nada tem faltado. Já nesses quase 10 anos, nós nunca ouvimos a seguinte frase: dei tantos pães e tantos peixes para a obra missionária e hoje eu estou necessitado de coisas. Nós nunca ouvimos a frase: olha, eu fui fiel contribuinte, ajudei tanto na obra do Senhor e hoje eu passo necessidade. Nós nunca ouvimos isso. Porque a todos aqueles que possuem um coração generoso para dar pães e peixes, repousa a promessa do fiel cuidado de Deus sobre eles. Segundo Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não estou dizendo que você vai comer picanha, viu? Não é isso que estamos falando. Mas nós cremos que Deus vai suprir a sua necessidade. Deus não é devedor a ninguém. Aquilo que você, em obediência, faz, Ele é promessa, não é? É promessa do Senhor. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. E para nós concluirmos, um detalhe importante neste texto. Quem trouxe os pães e os peixes foi um menino, não é? João fala sobre isso. Foi um rapaz. Na cultura judaica, irmãos, um menino era alguém desvalorizado. Até aqui mesmo no texto diz que só foram contados os homens, né? Porque as crianças eram alguém desprezível. Na cultura judaica, era alguém que não tinha valor. Então nós lemos que foi o menino quem trouxe. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele usa pessoas improváveis e situações inesperadas para mostrar o seu cuidado sobre nós. A obra de Deus, irmãos, ela avança muitas vezes
pela sua provisão improvável e através de meios inesperáveis. Ele levanta o recurso. Como eu falei no início, né? Ele tem mandado o nosso maná mensal. Eu lembro de meses que nós tínhamos vários alunos, não tínhamos todo o recurso para aquele mês, e alguém ligava: olha, nós fizemos uma campanha na igreja e vamos mandar a oferta. E era o valor que faltava para completar aquele mês. E Deus assim tem suprido, irmãos. Outra pergunta: qual é o nome do menino? Aparece o nome do menino aí? Não, não é? Não aparece porque afinal a glória não é para ele. Nosso nome, irmãos, não precisa aparecer. Já viu aquele caso, né? Olha, eu vou ajudar, mas coloca meu nome aí, porque se não aparecer, eu não dou mais. Não precisa, irmãos. A glória não tem que ser nossa. Que sejamos como esse menino, que possamos doar nossos pães e nossos peixes sem nos importar que o nosso nome não apareça. Que seja o nome de Jesus a aparecer e Ele seja glorificado e todos vejam a Jesus, o grande provedor. Que Cristo encontre na minha vida e na sua vida o mesmo coração desse menino, a generosidade e a disposição de colocar o pouco que tem nas suas mãos, para que afinal toda a glória seja dada a Deus. E uma igreja missionária é uma igreja que olha com compaixão aos perdidos. Olha para elas como ovelhas que não têm pastor. Uma igreja missionária é uma igreja que crê no extraordinário de Deus, que faz as coisas ordinárias. Uma igreja missionária é uma igreja que celebra a gratidão, o que Deus dá, que vive a gratidão por tudo que Deus tem feito nela e através dela também. Uma igreja missionária é uma igreja que obedece e confia incondicionalmente. Confia que a obediência precede o milagre. E uma igreja missionária é uma igreja que exalta o nome de Jesus, que tem um coração generoso para glorificar ao Senhor. Amém?